meu som. Queridos, graça e paz. É bom nós estarmos aqui, né? Minha alegria de rever Marluce, depois de mais de 2 anos, né, Marluce? Nil também passou um tempo difícil, Isabel Cristina, lá atrás. Sejam bem-vindas, queridas, e a todos os amados irmãos que se encontram nesta noite aqui no santuário, na área coberta e nas redes sociais, participando deste culto de celebração do Senhor, né? Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler Números, capítulo 14, versículo 20 até o versículo 24, revista e corrigida. Eu de Júnior, ele vai colocar no monitor essa escritura e nós vamos falar sobre a perseverança nas coisas de Deus, né? Vou ler um texto do Velho Testamento, historiar, né? Contextualizá-lo para a lembrança dos irmãos. Depois nós vamos para a nova dispensação, para a igreja, aquilo que nós devemos perseverar como cristãos que somos, pela graça de Deus. Diz assim a palavra. Números 14, 20 a 24. Diz o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Que Deus nos abençoe nessa noite, com que lemos na sua santa e bendita palavra. Agora, por favor, fiquem quietinhos, os músicos se assentem, e vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Vamos orar primeiro. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, queremos te agradecer por esta noite, por estarmos aqui no santuário, para celebrarmos ao Senhor nosso Deus e prestarmos a Ele o culto que lhe é devido. Queremos agradecer o privilégio e pedimos a tua bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja e o teu povo em geral. Falamos ao coração nesta noite, através de tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, e que é espírito e também é vida. Abençoe-nos nesta noite, assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Querido, deixa eu historiar um pouquinho a questão. Deus libertou Israel do Egito, e com a sua mão poderosa, realizando as maravilhas que todos nós conhecemos através da palavra do Senhor, o povo passa o Mar Vermelho e para no Monte Sinai, onde ali aconteceram alguns eventos importantes na história do povo de Israel. Eles construíram o tabernáculo móvel, eles instituíram o sacerdócio, eles recensearam o povo de Israel, o exército do Senhor, e eles entregaram, ou Deus entregou a lei através de Moisés para nortear a vida do povo na terra de Canaã. Esse tempo foi chamado o ano teológico na vida de Israel. Depois que isso aconteceu, Deus mandou que o povo fosse para a terra de Canaã. E o povo dá uma parada lá na localidade chamada Cades Barneia, que era no deserto de Pará, e ali Moisés ele escolhe, por ordem de Deus, 12 homens para espiar a terra de Canaã. Homens importantes, homens príncipes de cada tribo, um deles, deixa eu ler aqui para os irmãos, no capítulo 13 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Aí diz a Bíblia aqui: e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí aqui vem a listagem deles. Dentre eles estão os nomes de
Calebe, da tribo de Judá, filho de Jefoné, e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que Moisés troca o nome dele depois para Josué. Muito bem, então esses homens comissionados por Deus vão para a terra de Canaã, passam 40 dias espiando a terra e voltam a Moisés e a congregação de Israel em Cades Barneia e dá o seu relatório. E o relatório foi muito interessante. Olha, diz a Bíblia aqui, deixa eu ler aqui. Eles voltaram de espiar a terra, estou lendo o capítulo 14, ao fim de 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe, disseram: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente esta terra mana leite e mel, e este é o seu fruto. Que eles trouxeram um cacho tão grande de uvas, né, que foi preciso 2 homens trazê-lo, porque tal era o tamanho do cacho e o peso, né? Muito bem. Aí aqui, irmãos, diz aqui ainda no relatório: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anato, que eram gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Muito bem, então esse foi o relatório que eles deram. Aí agora vem a intervenção de Calebe. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Agora veja, os outros homens, à exceção de Josué, que Josué vai entrar no outro momento aqui da conversa, eles disseram o seguinte: porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Irmãos amados, então este relatório, quando 2 homens se posicionaram de uma maneira e 10 de uma maneira diferente, levou todo o povo de Israel a tomar uma atitude negativa. Veja como como a influência da liderança da igreja pode estragar um rebanho ou pode levá-lo para frente. E o que aconteceu? Todo aquele povo se revoltou contra Moisés, disseram que não tinham condição, etc, etc. Foi quando Josué e Calebe disseram o seguinte, capítulo 14, 16: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Apesar destas palavras poderosas ditas por Calebe, agora junto com Josué, não resolveu a questão. E o povo decidiu a não obedecer à voz do Senhor e até com o desejo de voltar ao Egito. Aí, irmãos, Deus condenou toda aquela geração de guerreiros que foi recenseada no Sinai, 603.550 homens de 20 anos para cima, capazes de sair para a guerra. Todos foram condenados por Deus a morrer no deserto. Os 40 dias, Deus disse, cada dia será um ano, para que toda aquela geração perecesse no deserto por causa da desobediência, da negligência e da falta da perseverança nas coisas de Deus. Aí a exceção ficou por conta de quem? Josué e Calebe. O próprio Deus disse isso. O texto que foi lido aqui por mim no início, que foi colocado no início, irmãos, eu vou lê-lo novamente.
E disse o Senhor, conforme a tua palavra eu lhe perdoei, porque Deus ia acabar com tudo, ia fazer de Moisés um novo povo, etc, etc. Mas aí Moisés intercedeu, chorou diante do Senhor, e Deus ouviu Moisés e disse o seguinte, e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá a terra. Aí, irmãos, aí o negócio vai avançando aqui, aí diz a Bíblia aqui, mais na frente, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, né? E foi dito por Deus, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Então, este é o texto histórico. Esses homens, esses 2 irmãos amados no Senhor, né, homens fortes, poderosos, eles foram pessoas perseverantes. Perseveraram diante de coisas negativas, coisas aparentemente impossíveis. Não, eles acreditaram que mesmo diante de gigantes, de cidades fortificadas, de povos preparados para a guerra, o povo de Israel iria vencer porque Deus estava com eles. Diga amém, irmãos. Muito bem, então, nessa noite eu queria agora dar um pulo para o Novo Testamento e para falar sobre a questão da bênção, da perseverança na nova dispensação, quais são as coisas que deveremos perseverar, porque tem muita gente que infelizmente não está perseverando. Não quer dizer que perderão a salvação, serão mortos, né, prematuramente no deserto desta vida, mas com certeza não têm a aprovação do Senhor, estão correndo um grande risco de terem morte até prematura, porque às vezes Deus faz isso, né, como nós vimos na questão da celebração da ceia indignamente, na igreja de Corinto tinha gente que tinha morrido porque tinha participado da ceia do Senhor indignamente, gente doente, uma série de problemas na vida da igreja. Mas irmãos, veja bem, no que se refere à questão da perseverança, o que é perseverança? Veja bem, olha, perseverança é conservar-se firme e constante, continuar a ser ou ficar, continuar, perdurar, permanecer sem mudar ou variar, ou sem mudar de intento, dicionário Mini de Aurélio. Se você olhar a vida deste homem, Caleb, filho de Jefoné, lá no livro de Josué, no capítulo 14, quando ele reivindica a parte do território de Israel dado a ele por Deus, graciosamente, ele diz a Moisés o seguinte, olha, agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, eis agora eu tenho já 85 anos, e ainda eu estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para guerrear, como para sair e entrar. Quer dizer, ele perseverou, né, durante a vida toda, amém? Com aquele propósito de Deus, que estava como promessa de Deus, ele foi adiante, não temeu, passaram-se 45 anos, desde a promessa de Deus que lhe daria a Hebrom, lá na terra de Judá, como a sua possessão para ele e para a sua família. Isso mostra, irmãos amados, como Deus abençoa aquelas pessoas que são perseverantes nas coisas que são de Deus. Caleb é a prova, digamos assim, contundente, uma prova bem visível daquilo que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher que perseveram nas coisas de Deus. Então, quais seriam essas coisas na dispensação da igreja? Vamos lá. Começar com a questão de perseverar na oração. Ai, meu Deus do céu.
Socorro, Jesus. Eu nunca vi uma geração tão negligente como esta que nós estamos vivendo. Falando em tese. Cada um toma a carapuça para si, se esse for o caso. Irmãos, olhe, é preciso que a gente persevere nas coisas de Deus. Nós não temos notícia que Caleb fosse um homem de oração, fosse um homem que tivesse acesso às Escrituras, que fizesse isso ou aquilo, mas nós temos convicção de que esta palavra, perseverança, cabe bem na vida da igreja da atualidade. Por quê? Porque muitas vezes nós começamos as coisas e não terminamos as coisas porque não perseveramos. Se perseverança é uma coisa que você tem constante, então ele independe de circunstâncias, irmãos. Quantas vezes nós só oramos quando estamos enfrentando circunstâncias adversas? Esse conflito que está havendo na Ucrânia e Rússia, penso eu que é para sacudir a igreja, porque infelizmente a igreja perdeu aquela bênção de orar preventivamente. O povo de Deus só se mobiliza para orar. Fizeram até uma escala de oração mundial. País tal, tal hora, país A, B, C, D, F, G, H, o alfabeto todinho, um cronograma de oração, 1 minuto, o mundo inteiro clamando e suplicando uma intervenção divina, porque nós estamos à beira de um conflito nuclear, que a proporção é mundial e ninguém sabe se a gente vai viver daqui a 1 minuto ou daqui a 1 hora. Irmãos, a oração, queridos, é algo poderoso que Deus colocou à disposição da igreja. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, queridos, e a gente perde, ou melhor, não concebe a importância, o poder da oração de um cristão. Quando a igreja ora, irmãos, Deus ouve o clamor da igreja. Mas não precisa necessariamente que a gente se envolva em conflito, em dificuldade, em atribulação, para levar o povo de Deus a orar. Perseverança não é isso não, irmão. Perseverança, você vê uma vida de oração constante, independente de circunstâncias, aquilo como Daniel viveu. O texto diz que Daniel 3 vezes ele se recolhia para orar ao Senhor Deus dele. E diz a Bíblia que lá no quarto dele tinha a janela voltada para Jerusalém, que os judeus oravam, onde eles estivessem em direção a Jerusalém. E ali 3 vezes ao dia eles oravam ao Senhor, e foi ali onde os seus inimigos o encontraram e o denunciaram, porque havia um decreto do rei, e ele foi lançado na cova dos leões. E o texto diz, irmão, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, quer dizer, já estava a sentença de morte decretada para quem não obedecesse o decreto do rei. Cova dos leões. Aí diz a Bíblia, entrou em sua casa, aí diz o texto, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes, irmãos, no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Quer dizer, era um costume salutar que poucos crentes têm hoje em dia. Como é difícil trazer a igreja para orar ao Senhor. É uma luta, é uma dificuldade. E hoje, irmãos, quando Deus colocou a igreja em nossa casa, a igreja está na tua casa, irmão. Porque por causa dessa pandemia nós estamos evitando de nos juntar, como nós nos juntávamos anteriormente para buscar a presença do Senhor. E Deus, graciosamente, colocou dispositivos no meu lar, no teu lar, no nosso lar, bendito seja o nome do Senhor. Mas a questão é que muito desta casa não está orando, e é você também que está me ouvindo em casa também hoje à noite, não está se dignando a orar a Deus junto com a igreja. Olha o que a Bíblia diz. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam, unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e a mãe de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, precisamos perseverar na oração.
Ou seja, orar independente de circunstância favorável ou não. Qual o problema, irmão? Lembre-se que o seu Deus já resolveu graciosamente inclinar os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Diga comigo, ouvi o meu clamor. Estou ouvindo, não, esse ouvido está bom, melhorou, mas não está muito bom não. Vamos lá? Meu clamor. Ele resolveu graciosamente, irmãos. Quando você ora em nome de Jesus, você está colocando em ação a força poderosíssima para resolver os problemas, as dificuldades e manter você estável nos caminhos do Senhor. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando há um problema na igreja, um problema de ordem social, e aquilo estava tomando o tempo dos apóstolos, eles resolveram se reunir e dizer, olha, escolham dentre vós 7 homens para cuidar deste negócio. Enquanto nós disseram, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos sabiam que a oração tem poder, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém. Olha, Deus ouve até que ainda não nasceu de novo, quanto mais o povo de Deus. Olha, diz a Bíblia, e havia em Cesareia um homem que por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pela manhã, se ouvirás a minha voz, disse o salmista, ao meio-dia me apresentarei e vigiarei. Veja, ao meio-dia e à tarde me apresentarei e vigiarei. Quer dizer, o salmista tinha o salutar costume de estar sempre orando ao Senhor. Muita oração, disse alguém, o senhor mais antigo, sabe disso, da renovação espiritual. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, também nenhuma oração, nenhum poder. Considere isso. A perseverança na leitura da palavra de Deus. Querido, tudo que Deus queria que você conhecesse acerca do seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade, já está revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Este livro é um livro especial, o livro de Deus, irmãos. Esta palavra, ela é espírito e é vida. Esta palavra foi dada por Deus para nortear a sua vida, para consolar o seu coração, para lhe fortalecer espiritualmente. É o alimento de nossa alma. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não me responda. Esta semana você já leu algum trecho da Bíblia? Me responda não. Uma pergunta para a sua reflexão. Se você não está ouvindo a voz de Deus, está ouvindo a voz de quem, irmãos? Porque Deus fala pela sua palavra no nosso coração. Ela é espírito, ela é vida, ela é viva e eficaz. Ela alimenta a alma. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, olha que coisa mais linda no Salmo 1, versículo 2, falando sobre o homem bem-aventurado, ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu suspeito, não posso dizer, eu suspeito que a Bíblia está fechada na casa de muitos irmãos aqui. Tem uma Bíblia, tem 2, 3, 10, 20, sei lá, mas não se digna parar um pouquinho e ler um trecho, não é ler um versículo, não é tirar aquela caixinha de promessa não, que antes o pessoal dizia, 3 promessas eram uma profecia, olha que besteira, isso a gente dizia há 40 anos atrás, 50 anos atrás, aquela época da efervescência da renovação espiritual, surgiu muitas loucuras também, mas muita coisa boa, né? 3 versículos eram uma profecia, irmãos, tem que comer o livro todo, irmãos, foi que Deus disse, come o livro todo, Jeremias, come. Então precisamos
parar um pouquinho para ler a palavra do Senhor. Ler os evangelhos, ler a história de Jesus Cristo, ler as cartas apostólicas, ler os livros históricos, os salmos, o livro de provérbios. Queridos, aqui nós estamos diante de uma biblioteca gigantesca, onde está todo o conselho de Deus. Tem que perseverar nisso, irmãos. Tem que... Cadê? Está ali. Cadê o celular? Tem que pegar esse bichinho tão poderoso que você tem em mãos, deixar as redes sociais um pouquinho, esquece um pouquinho e abra a palavra para ouvir a voz de Deus, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Hoje nós estávamos falando sobre... Tenho que administrar a hora, né? Volta aqui, cada ceia, né? Nós estávamos falando hoje sobre discernir, e o próprio Diácono Murilo disse que era um dom que nós precisávamos hoje, como nunca, discernir os espíritos, para poder entender, compreender se aquilo que está se ouvindo é verdade ou mentira. Porque às vezes a mentira se parece tanto com a verdade que engana a igreja, engana os cristãos. E nós citamos o caso de Paulo. Uma mulher profetizou a Paulo: estes homens que os anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela dizia isso constantemente. E o texto diz, só depois de muitos dias que Paulo entendeu que não era Deus que estava falando, e sim o diabo através da boca daquela mulher. Muitos dias, foi isso, Walter? A gente leu hoje, muitos dias. Quer dizer, um próprio servo de Deus pode não discernir, irmãos, de imediato. Então, olha, o homem do calibre espiritual do apóstolo Paulo, passar muitos dias junto com outro homem de Deus ao seu lado, para entender que aquela voz não era a voz de Deus. Aí isso traz para nós uma grande lição, que nós precisamos muito estar em contato com esta palavra, para não sermos enganados pelo diabo. E nesses últimos dias, irmãos, Deus vai mandar uma tal de operação de erro, para que as pessoas deem crédito à mentira, em vez de acreditar na verdade. É o final dos tempos, irmãos. Pela desobediência do homem, pela incredulidade. Então Deus vai fazer isso. Mas, como o pastor citou hoje pela manhã, há uma promessa de Deus, né, que os eleitos do Senhor não serão enganados, bendito seja o nome do Senhor. Porque eles têm a unção do santo, como diz São João lá na sua epístola, na primeira epístola. Vamos lá. Então preste atenção aqui, irmão. Olha que o salmista diz: oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia, bendito seja o nome do Senhor. É verdade que quando ele viveu, não tinha os atrativos de hoje, né? Não tinha televisão, não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha nada. Sociedade agropecuária, mas ele tinha a palavra do Senhor, tinha tudo para ele. E olhe que não tinha a palavra na sua inteireza ainda. Tinha o Pentateuco, talvez o livro de Jó, ou alguma outra escritura, mas não o cano completo como nós temos hoje à nossa disposição. A palavra está perto da tua boca e perto do teu coração, bendito seja o nome do Senhor. Examinai as escrituras, disse o Salvador, porque vós cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Aí diz a Bíblia aqui, persiste em ler. Foi a ordem que Deus, o melhor Paulo, deu a Timóteo, seu discípulo, pastor de igreja. Lê o quê, irmãos? Lê a palavra, a escritura, para poder crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a escritura, disse Paulo, escrevendo a Timóteo, é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meu irmão, minha irmã querida, você que está aqui neste recinto, você que está aí ao meu lado, aqui à esquerda, na área coberta, você que está aí na rede social, você que vai ouvir esse vídeo ou qualquer outro dia da sua vida, não esqueça que Deus colocou a palavra de Deus à sua disposição, querido. Eu nunca vi um país, que eu não conheço os outros países, não sei como é lá,
mas tão privilegiado como nós brasileiros em relação à palavra do Senhor. Tem traduções de diversas maneiras. Bíblia de estudo, Bíblia disso, Bíblia daquilo, mas irmãos, o fato que você tem a Bíblia à sua disposição, louvado seja o nome do Senhor, e com R$10 tu compra a palavra do Senhor. A não ser que era uma Bíblia, né, Toinha, com as letrinhas maiores assim, né? Foi em Pedro, sexta-feira, eu comprei uma, R$60, até trazer mais duas para as irmãs aqui, que é letras grandes, boas, né, com a harpa cristã, glória a Deus. É coisa que Deus coloca à nossa disposição de mão beijada, esperando que a igreja valorize esta bênção que Deus lhe deu. Quando inspirou homens, colocou a palavra na boca daqueles homens, moveu a pena deles para escrever a santa palavra do Senhor. E quando João botou amém no Apocalipse, botou o ponto final, a inspiração cessou. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no, disse Jesus, disse o pai Abraão, que representava Deus, aquele cidadão que tinha morrido e que tinha desprezado a palavra do Senhor, a parábola do rico e Lázaro. Deixa eu ir adiante aqui. Perseverança nas reuniões presenciais da igreja local. Agora, parar um pouquinho, porque veja bem, a pandemia nos afastou. Logo no início, a gente não podia nem se juntar, porque era tudo proibido, medo, todo mundo assustado, e a gente teve que correr, e lá vai, e a gente organizou uma equipe aqui muito boa, por sinal, parabéns do presbítero a Fabiano e equipe, e investimos nessa equipe, e as coisas começaram a acontecer, a igreja começou a entrar na era digital, glória a Deus, que não vai mais sair, vamos aproveitar o máximo que nós pudermos para divulgar as coisas de Deus, né? E a gente se acostumou a ficar em casa. E muitos crentes não querem mais vir para a igreja. Pense como é difícil arrastar os irmãos para vir para a casa do Senhor. Graças a Deus que à noite parece que está as coisas melhorando, mas de manhã ainda está uma dificuldade tremenda. Você está fazendo em casa de manhã? Lembro dos dias passados. Irmão, Deus prometeu graciosamente estar com o seu povo todas as vezes que nós nos reunimos em nome do Senhor para a celebração. Se você que tem a presença de Deus no meio da igreja, quando ela se reúne, não considera esta verdade, as coisas não estão boas na sua vida. Olha, irmãos, olha que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobe as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para dar graças ao nome do Senhor, pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Evidentemente, o salmista está se referindo ao templo de Jerusalém, mas a casa de Deus, nós sabemos que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É este povo que se reúne, não é necessariamente o local físico, mas é a reunião do povo de Deus, como igreja organizada, para celebrar o Senhor, queridos. E eu quero lhe dizer, irmãos, quem frequenta, digamos, perseverantemente a reunião da igreja, são pessoas abençoadas, fortalecidas por Deus. Mas o que nós pomos de justificativa, não justificável diante de Deus, não está no gibi, como se diz lá no interior do Rio Grande do Norte, onde eu nasci e me criei. Alegam isso, alegam aquilo, sempre procuram o diabo. Eu tenho certeza que Satanás coloca com dificuldade e segura o crente na hora que o povo de Deus se reúne para a celebração. Eu não estou generalizando, porque tem casos justificáveis diante do Senhor. Eu sei disso, irmão, não sou nenhuma criança, tenho 73 anos de idade e sei da dificuldade de muitos, mas não de todos. Muitos não vêm por negligência, são negligentes. Não entendem que quando o povo se reúne é um encontro de Deus com o seu povo. E a palavra diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, porque Deus está no meio da igreja quando ela se reúne para a celebração em nome de Cristo. Você quer o que mais, irmãos? A igreja primitiva tinha prazer de se reunir, irmãos. Parece que havia, sei lá, alguma coisa que atraiu os irmãos para se juntar, para cultuar ao Senhor.
Deixa eu olhar, uma mulher com 84 anos. Levanta a mãozinha que tem 84 anos aqui. Ninguém? Pois é, essa mulher aqui, vou ler para vocês aqui. E estava ali, quer dizer, no santuário, quando Jesus foi, quando criança, apresentado, porque quando nascia uma criança judia, depois de 40 anos, 40 dias era levada ao santuário pelos seus pais, se fosse um macho. Se fosse mulher, seria o dobro, 80 dias. Era a regra em Israel. Então, levaram José e Maria, Jesus, para ser apresentado ao Senhor dentro do santuário. Aí diz a Bíblia: e estava ali a profetisa Ana, filha de Samuel, da tribo de Aser, e esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, dava graças a Deus, e falava dele a todos que esperavam a redenção de Israel. Olha que mulher perseverante, está sempre no santuário. Aquele que nós chamamos barata de igreja. O pessoal diz, é barata de igreja. Não quer dizer que, não, mas essa mulher é irresponsável, porque ela amava as coisas de Deus. Ela sabia que Deus estava no seu santuário quando o povo se reunia para a celebração. E aquilo agradava a sua alma, aquilo satisfazia o desejo do seu coração, queridos. Permita, Deus, que a nossa mente, nesta noite, o nosso coração sejam rasgados pela palavra do Senhor, para a gente entender essas verdades reveladas aqui na palavra de Deus. E perseverarmos, quer chova, quer faça sol. Amém? Na reuniões da igreja. Já que está havendo uma distensão, né, quer dizer, todo mundo praticamente já foi vacinado, né, já foi reforçado e completou o ciclo da vacinação, graças ao bondoso Deus. Já podemos, não assim que a gente vai agora relaxar e se abraçar e se beijar. Não, calma. Mas isso não nos impede de subirmos na casa do Senhor para adorar a Deus. E olhe que Deus colocou aqui na vida de muita gente a igreja na porta da casa, que é um privilégio que outros não têm. Vamos adiante aqui. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou, e aconteceu que abençoando ele se apartou dele e foi levado ao céu. E adorando eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. No templo, interessante, porque no templo era o lugar onde se realizava o culto judaico e não cristão, mas tinha ali um tal de alpendre de Salomão, que era um dos anexos do santuário, que os cristãos se reuniam ali para adorar e celebrar o Senhor. Imagine a confusão dentro do próprio santuário, né? A igreja louvando e glorificando a Deus, e os judeus lá na frente, oferecendo um cabrito, um bezerro, alguma oferenda no altar do holocausto, os sacerdotes entrando lá no lugar santo para oferecer incenso, para acender o candelabro de ouro. E uma vez por ano o sacerdote entrar o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, e assim por dentro. Então nós vemos, irmãos, o seguinte, que a igreja está sempre, tenha prazer. Deixa eu ler aqui. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Recomendação do escritor aos Hebreus: não deixando a nossa própria congregação, como é costume de alguns, antes de mostrando uns aos outros, tanto mais quando vê se vai se aproximando daquele dia. Amém? Aceite a advertência. Perseverando numa vida de santidade. Essa palavra disse os senhores oficiais, homens, né?
na sexta-feira passada. Eu disse, vou ampliar, era outra mensagem, mas digo, vou ampliar para chamar a igreja à responsabilidade. Perseverar, irmãos, numa vida de santidade. Olha, o pecado estraga a vida da igreja, a vida do cristão, de uma família. O pecado é o próprio dos povos, diz a palavra do Senhor. Onde há o pecado, Deus não pode operar, ele não consegue operar. É preciso que a gente trate os nossos pecados. O que é pecado, pastor? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Pecamos por omissão ou comissão, ou fazendo o que é errado, ou deixando de fazer aquilo que é certo. Isso é pecado aos olhos de Deus. Isso entristece o Espírito do Senhor. Isso apaga a ação de Deus na vida da pessoa e na vida da igreja, irmãos. É preciso levar a sério a vida cristã. Nós estamos convivendo com um Deus que é santo, puríssimo. Amós já dizia o profeta, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que você quer andar com Deus se você vive uma vida desmantelada? Não, não e não, irmãos. Lá em Apocalipse é dito, irmãos, o seguinte: quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Um dia você foi alcançado pela graça de Deus, tirado do pecado, arrancado dali, purificado, lavado com o sangue do Cordeiro, e foi espiritualmente levado ao reino da luz, para viver como crentes em Cristo, uma vida de santidade para a glória de Deus. Há limite na vida do cristão, há regras estabelecidas por Deus, irmãos. Eu não posso fazer o que eu quero não, nem você também não. Ou melhor, não devo fazer, né? Podia até, mas eu vou sofrer as consequências. Então, nessa noite, considere esse chamado de Deus a perseverar. Não é só ser santo hoje, não, fazer uma consagração hoje e esquecer que a semana tem mais 6 dias. E que o mês tem 30 dias, que um ano tem 365 dias e assim por diante, irmãos. Fomos chamados para viver uma vida de constante santidade. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A palavra de Deus é bem clara: aquele que professa o nome de Jesus, aparte-se da impiedade. Peçamos misericórdia a Deus nesta noite, porque não há como Deus conviver onde há pecado, onde há desobediência à sua palavra. Que nós temos um caso, irmão, morreram, olha, 603 mil, foi 550, né? 548 homens de guerra. E não foi destruído tudo porque Deus teve misericórdia através do clamor de Moisés. Levantou-se outra geração para entrar na terra de Israel. Por quê? Porque os que não entraram? Por causa da incredulidade, da desobediência à palavra de Deus. Quando Josué estava para entrar na terra da promessa, antes de cruzar o Jordão, ele reúne a liderança de Israel e diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Diga amém. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se eu guardar, disse Davi, a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como filhos obedientes, disse Pedro, não vos conformando com as concupiscências da antes que havia na vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Terminando. Perseverança no serviço divino. Meu Pai do céu, misericórdia.
Pessoas começam, têm dons, o pastor está ensinando sobre os dons espirituais, baseado na carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Deus, graciosamente, deu dons à igreja. Diga amém, irmão. Subiu aos céus, diz a Bíblia, deu dons aos homens. Deu dom a você, deu dom natural, dom espiritual. Você tem um dom de Deus, ou um, dois ou três, não sei. E como é que está o exercício desses dons? Está enterrado o talento? Não é que Deus precisa de mim e de você, não, irmãos, para fazer a sua obra. Ele nos dá o prazer, o privilégio de servi-lo, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém. O prazer, você está envolvido, irmão, não é com o trabalho numa igreja, você está envolvido com a obra de Deus. Não ora, não contribui, não chega junto e fica apenas como um espectador. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida, não, meu irmão. Deus te chamou para que você vá e dê fruto, bendito seja o nome do Senhor. Isso é um privilégio que só a igreja tem, irmãos. Portanto, disse Paulo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, ou seja, perseverantes. Em quê? Na obra e sempre abundante. Olha, negócio sempre crescente. Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus deu dom, deu talento, deu dinheiro, deu condições, e o crente não chega junto, não participa, não colabora, e às vezes até critica. Eu considero a igreja local como um barco, a remo. Uns estão remando, né? Para frente, outros estão com remos arriados, e outros estão remando o contrário. Saia do caminho que a carruagem de Deus está passando, bendito seja o nome do Senhor. Deus lhe deu dons e talentos para você servir ao Senhor. Está escrito na palavra. O que é que você sabe fazer? Aí vem aquela história daquela mulher, só sabia costurar. Já pensou? Que dom fraquinho, né? Só sabia costurar. Alguém disse que era uma agulha a serviço do Senhor. Por quê? Aquela mulher fazia as roupinhas para as viúvas, os aventais, as camisolas, sei lá, as coisas, né? Para a igreja, as mascarenhas. Aí a bichinha morre. De repente, aí as mulheres ficam apavoradas, corre, chama Pedro, aí Pedro vem. A Bíblia testifica e Pedro ora, e aquela mulher se levanta para continuar servindo ao Senhor, bendito seja Deus por isso. O que você sabe fazer? O departamento infantil precisa de você. Os outros departamentos precisam de você. O coral precisa ser reativado. Diga amém. Porque não é para embelezar a igreja, não. É para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Cadê os cantores, os tocadores, os instrumentistas? Irmãos, nós somos servos de Deus. Não adianta mais se esconder, irmãos. Não adianta. Porque você foi escolhido por Deus, foi abençoado por Deus, foi contemplado por Deus com dons espirituais e ou naturais. Ponha tudo isso nas mãos do Senhor, porque Deus vai te usar para a glória dEle e ganhar vidas para Cristo, bendito seja Deus por isso. Como eu gostaria de saber tocar violão. Eu pego um violão e faço, acabou. Se eu soubesse tocar violão, tivesse uma voz boa, todos os dias eu estava aí cantando por lá. Mas, cada macaco no seu galho, como diz lá no interior. Então, levante-se para servir ao Senhor, irmãos. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações e dos pensamentos. Olha, serve ao Senhor teu Deus com o coração perfeito, bendito seja o nome do Senhor. Voltando a Ana, profetisa, e era viúva de quase 84 anos, do Gênesis, e não se afastava do templo, servindo a quem? A Deus, em jejuns e orações,
de noite e de dia, bendito seja Deus por isso. Eu espero não parar de servir a Deus. Estou com 73 anos, glória a Deus. Quero mais um bocado de anos, se Deus permitir. Para quê? Para continuar servindo ao Senhor, porque eu sou um servo de Deus. O dia está lá, fulano tal, até eu fiz uma crítica. Fulano de tal tem um cargo importantíssimo aqui nessa questão federal, procurador, um pastor de uma igreja que está crescendo muito, que é uma pessoa quer ser senador. Eu digo, meu Deus do céu. Perdeu a visão do reino de Deus, irmão. Tem coisa melhor do que o ministério da palavra. Para quem foi chamado por Deus, irmãos. Aí se envolver em política partidária. Para quê? Problema dele. Mas como colocou no grupo pastor da aliança, eu imediatamente fiz um tratado. Não concordei, não concordo. Se é pastor, envolva-se no ministério da palavra. Há muita coisa para fazer no reino de Deus, irmãos. Não sejais vagarosos no cuidado, disse Paulo, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Olha, para terminar, a Bíblia fala, interessante, os detalhes, você precisa olhar para você aprender. Olha, diz aqui, na carta aos Colossenses, Paulo diz, sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Isso foi no momento na vida da igreja. No outro momento, Paulo diz o seguinte, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Paulo estava preso, o companheiro de ministério, uma pessoa importante no reino de Deus, com dom de Deus, que estava com Paulo, foi saudado. Saudado não, uma saudação bíblica para aquele homem, né? Aliás, ele está saudando a igreja de Colossos, junto com Lucas, o médico amado. Agora Paulo, triste, disse, Demas me desamparou, amando o presente século. Está acontecendo com muito na igreja, amando as coisas deste mundo, estão esquecendo de servir ao Senhor, de se dedicar à obra do Senhor, de se envolver com ela. Esse é o nosso negócio, irmãos, é o negócio de Deus. O resto é fichinha. Você deve viver gravitando em torno das coisas de Deus, que você foi chamado para essa finalidade. Foi comprado por bom preço. Amém? Não foste vós, disse o Salvador, que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Esta é a palavra de Deus no seu coração nesta noite. Conclusão. Perseverar nas coisas de Deus é uma das atribuições de um cristão genuíno, pois as mesmas são prioritárias. Nas escrituras do AT e do NT, encontrou muitos servos de Deus que perseveraram nas coisas de Deus, dentre eles Caleb, filho de Jefoné, que foi o caso que eu citei aqui, da tribo de Judá. Esse servo de Deus, numa época de medo, de desafio, de perspectiva de guerra, ele perseverou em seguir ao Senhor e por isso foi identificado pelo próprio Deus como um homem perseverante e foi recompensado por isso. Na nova aliança ou dispensação são identificados alguns temas nos quais o cristão deve ser perseverante, tais como a oração, leitura da Bíblia, santidade, serviço e assistência às reuniões da igreja. Portanto, sejamos perseverantes, pois há uma recompensa de Deus para os seus servos que assim procederem. E termino citando Provérbios 22, 29. Tendo existe um homem diligente em sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Que Deus nos abençoe e te abençoe também nesta noite, nesta reunião, em nome de Jesus.
Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, o Mestre seguir nos caminhos de céu, e no seu bom conselho, vigor renovar, de Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Feche os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite tão especial em nossas vidas. Nos dê graça para sermos perseverantes, Senhor. Nesses itens que nós mencionamos nesta noite, nessa preleção. Nos dê graça, nos ajude, nos abençoe juntamente com as nossas famílias, a nossa igreja e o teu povo em geral. Assim nós oramos com gratidão, suplicamos em nome de Cristo. Amém. Pastor Walter.